mostrar a você como preencher um vetor utilizando um laço de repetição. Então veja que o código aqui, a gente definiu o vetor tipo array, uma variável chamada vetor do tipo array, e a gente tem dois laços de repetição. O primeiro, que é esse bloco selecionado, ele vai preencher o nosso vetor com valores. Esse segundo laço de repetição, ele vai exibir os valores do vetor. Então, a gente está definindo aqui que ele vai começar de 0 e vai até menor do que 10, ou seja, ele vai até 9. E aqui o operador de incremento na variável cont. E aí o vetor na posição cont recebe o valor da variável cont. Tá estranho isso, né? Eu vou executar, vou salvar esse código lá na pasta e vou mostrar ele sendo executado para você ver o que acontece. Então, vou colocar o nome dele de preenche vetor for. E vamos lá e vamos fazer o teste. Barra preenche underline vetor underline for. Exibiu de 0 até 9, tá? Então, o que está sendo exibido na tela é esse comando que está fazendo. Então, deixa eu explicar o que esse código está fazendo. Aqui, ó, definimos que o código, que o for vai de 0 até 10. Então, esse bloco de comandos aqui vai ser executado 10 vezes, tá? Na verdade, esse bloco aqui, né? E aí, ó, a cada iteração do laço, o vetor vai receber o valor da variável cont. Então, na primeira vez que o laço for executado, o valor da variável cont é 0. Depois, ele incrementa 1. Na segunda vez que o laço for executado, o valor vai ser 1. E assim acontece até que seja menor do que 10, ou seja, até 9. A posição do vetor recebe o valor da variável cont no momento que o laço está sendo executado. Ah, mas o vetor ele tem posições. Você lembra lá no vídeo de vetores que um vetor é uma estrutura que pode armazenar vários valores e cada um deles são acessados pelos seus índices. E o índice ele fica aqui dentro do colchete. Então, em qual posição do vetor que eu quero armazenar a variável cont? Na posição cont. Então, vamos pensar aqui, ó. A variável cont, na primeira vez, ela vale 0. Então, o vetor, na posição 0, recebe o valor 0. Agora ficou mais claro? Vem aqui, volta aqui em cima no laço. Agora ele incrementou 1, o cont agora vale 1. O vetor na posição 1, veja que agora não é no índice 0, mas é no índice 1, recebe o valor 1. Então, você pode, nesse caso, a gente colocou a variável cont tanto para o índice quanto para o valor dela. E aqui é um laço só para exibir, né? O mesmo laço de 0 a 10, só que agora exibindo, dando o comando echo no vetor na posição cont. A posição cont vai variar de 0 a 10 e a cada execução o vetor vai ser exibido em uma posição diferente. Mas veja uma coisa, vai de 0 a 9. E se eu quisesse exibir de 1 a 10? Eu posso, por exemplo, aqui ó, na hora de preencher o meu vetor, colocar cont mais 1. Então, o que vai acontecer? Na primeira vez que o laço for executado, o cont vale 0. Então, na posição 0 do vetor, ele vai receber 0 mais 1. E aí a gente muda um pouquinho lá o resultado. É só de colocar aquele mais 1. Veja que agora ele foi de 1 a 10. Então, assim, dá para fazer bastante alteração, fazer testes no vetor e ver o que acontece dentro do laço de repetição, no caso desse código aqui. Digamos que eu queira fazer a mesma coisa utilizando o comando while. Só para você ver que dá para fazer a mesma coisa. Vou comentar esse código aqui, que é o for. E vamos fazer a mesma coisa agora com o comando while. Então, eu vou criar a variável vetor, igual está lá em cima. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever o comando while. E qual que é a condição? Quando cont for menor do que 10. Então, fecho parênteses, abro as chaves. E aí, eu vou escrever o seguinte. Vetor na posição cont é igual a cont, ponto e vírgula. E fecho as chaves. Um detalhe importante é o seguinte. No laço for, se você verificar aqui, ó, você criou a variável aqui. E aqui você não está criando, você está comparando ela. Então, nesse caso, nós temos que criar a variável cont antes. Então, eu vou colocar aqui, ó, cont é igual a 0. Tá? Enquanto cont menor do que 10, faça isso daqui. Então, isso daqui é o mesmo comando que a gente tem aqui em cima. E aí, lembrando que a gente tem que colocar
o incremento, cont mais mais. Por que que no for aqui eu não coloquei, nessa linha do for, eu não coloquei o incremento aqui depois? Por quê? Porque ele já está na estrutura do for. O incremento já existe aqui em cima, por isso que eu não preciso colocar ele aqui embaixo. Mas no caso do while, ele não tem o incremento aqui em cima, então a gente tem que colocar ele no bloco de comandos. Eu não vou utilizar o while para exibir, eu vou utilizar o comando for mesmo. Tá? Vou usar o while só para preencher o vetor e vou utilizar o comando for. Então, ó, utilizei o while para preencher o vetor e utilizei o comando for para exibir. Vamos fazer o teste lá e ver se está funcionando. De 0 a 9. Tá ok? Então, veja, eu fiz a mesma coisa, só que agora utilizando o comando while para preencher e o comando for para exibir. Veja que o resultado foi o mesmo de antes. Aqui, no caso, eu coloquei o mais um, né? Tinha colocado mais um lá em cima. Então, vou só colocar ele aqui também e executar novamente. Então, veja que ele foi de 1 a 10. Esse é um código de exemplo, né, de como você pode preencher um vetor dentro do laço, né, tanto o laço for, ou pode ser o laço while, como eu mostrei para vocês, ou mesmo com o laço do while. Né? E aí eu não vou fazer como do while, não. Isso eu vou deixar para você fazer o teste e ver os resultados aí também.